Olá, estamos começando mais um bate-papo com o Tarcísio e hoje eu tenho a honra, a alegria de estar aqui com uma das grandes lideranças da greve dos garis, da histórica greve dos garis, que muitos de nós acompanhamos, apoiamos, participamos, né, em 2014 e em 2015. Eu estou aqui com Bruno da Rosa e a gente vai bater um papo sobre o Rio de Janeiro, sobre sindicalismo, sobre movimentos sociais. Vamos bater um papo aqui sobre essa conjuntura, acreditando que só a luta muda a vida. Bruno, muito obrigado por você estar aqui hoje com a gente, por você ter aceitado o convite. E eu queria começar para você contar um pouquinho para quem está nos assistindo, um pouquinho sobre tua vida, né? Onde você nasceu, um pouco onde você passou a infância, contar um pouquinho pra gente da tua vida como trabalhador, da tua vida como militante aí pra gente. Sim, primeiramente agradecer o convite, Tarcísio, é importante, muito importante esse momento aqui, essa oportunidade que você está dando de a gente expressar os problemas da conjuntura, de a gente expressar a batalha que nós garis estamos dando. Eu nasci no subúrbio, cara, eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, do bairro da Abolição, entendeu? Nasci no Hospital Salgado Filho, desde então eu moro no mesmo local. E a minha infância foi, cara, a infância da juventude da periferia, entendeu? Uhum. Cresci soltando pipa, jogando bola, pique-bandeira, entendeu? A gente tinha... As casas não eram cercadas, cara. A gente vivia numa vila onde todos entravam na casa de todos, todo mundo ajudava todo mundo. A gente era uma família, tinha uma vila e a gente era uma família, entendeu? E eu fui crescendo, estudei em escola pública, entendeu? Colégio João Cop. E eu queria entender mais da vida, compreender quais os fenômenos que aconteciam, o que acontecia naquela realidade. A gente não tinha muito acesso a outras possibilidades, a cultura, a educação. A gente vivia num bairro pro bairro, entendeu? Aí eu terminei o segundo grau, entendeu? Tinha 4 irmãos, a mãe empregada doméstica, o pai operário. E entrei na militância na faculdade, cursei até o 6º período de serviço social na faculdade Uniswan e comecei a enganjar na luta dentro da faculdade. Fiz o concurso em 2008 para a Conlurb, entrei para a Conlurb e comecei a dar uma batalha dentro da Conlurb. Uma batalha de fato ainda muito isolada, entendeu? Porque a gente não sabia como se organizar. Eram rebeliões, mas eram rebeliões diretamente contra a chefia, não tinha uma organização. Eu passei 8 anos trabalhando, desde 2008, trabalhando na Conlurb e tendo essa vida de gari, fazendo as atividades de trabalho. Conta pra gente como é que é ser gari no Rio de Janeiro. Como é que é teu trabalho, né? Como trabalhador da limpeza urbana, conta pra gente o que é isso, como é que é o teu trabalho? Eu iniciei no trabalho em 2008 na coleta domiciliar. Ser gari hoje na cidade do Rio de Janeiro é carregar 12 toneladas com 2 homens atrás do caminhão em 2 viagens. Ser gari no Rio de Janeiro é não ter equipamentos de segurança para executar a tarefa. Ser gari no Rio de Janeiro é ter os companheiros que fazem a varredura da cidade do Rio de Janeiro varrerem mais de 1.800 metros. Ser gari no Rio de Janeiro hoje é isso. A gente vive uma crise na Conlurb. É uma categoria que adoece muito? Adoece muito pelas condições de trabalho. Pois é, né? A gente enfrenta no serviço público, nesse processo, sempre essa dificuldade que as administrações públicas têm de oferecer condições de trabalho pra gente, né? Eu, como professor, eu nunca fui professor do município do Rio, mas fui professor do estado, sempre a gente lidava com um tipo de problema que é diferente, mas tem as mesmas causas, né? Ou seja, de ter condições de equipamento que garanta que a nossa aula, que o nosso trabalho funcione, né? Mas é exatamente essas condições que eu acho que leva com que vocês se organizem e construam a greve, a histórica greve de 2014. Como é que foi? Conta pra gente o início desse movimento. Como é que você se engajou? Você disse agora que que iniciou tua militância no movimento estudantil na Uniswan, mas como é que foi essa coisa do engajamento enquanto trabalhador da Conlurb para a greve de 2014? Como é que começou a construção e como é que foi? Conta pra gente esse início, esse processo com a greve de 2014. Em 2013, os trabalhadores sentiam a necessidade de se organizar porque o governo Dilma estava aplicando um duro ajuste contra os trabalhadores.
na retirada de direitos, na precarização das condições de trabalho, e isso veio se aprofundando quando chega em 2014. Os garis se organizaram por uma pauta objetiva econômica que era salarial, mas também era se posicionando contra as decisões do governo, o ataque contra os trabalhadores. A gente tinha uma burocracia sindical que era vinculada ao GT, que era uma burocracia muito forte, que tem seus conchavos e seus acordos com o prefeito Eduardo Paes, que durante 20 anos travou a luta dos trabalhadores. A greve começou pequena, foi tomando dimensão muito forte, muito grande, até que a gente conseguiu fazer com que o conjunto dos trabalhadores da Conlub entendesse que a nossa greve não era só por salário, mas nossa greve também era para enfrentar o fiscal de Dilma, do PSDB, do PMDB, que quem demitiu os garis necessariamente foi o PMDB e o PT, que é o Adilson Pires, que é o vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro. E a partir daí os trabalhadores, pela sua atividade diária, eles sentiram a necessidade de organizar. Esse foi o maior triunfo, eu acho que até para o movimento sindical, é que os trabalhadores são um sindicato. Então, se as direções não estão seguindo, se não estão colocadas a serviço da luta, elas podem ser, a qualquer momento, negadas e retiradas da pauta. E depois da Assembleia, a gente fazia atos massivos. A gente conseguiu falar para a cidade o que os garis estavam ali, porque a gente era invisível. Invisível para a mídia, mas a população do Rio de Janeiro, ela admira o trabalho dos garis. Sim. E entendiam que naquele momento era importante dar o apoio aos garis. Como é que vocês enfrentaram uma prefeitura, né, da aliança PMDB-PT, como você muito bem disse, que teve que, assim como com a greve da educação, teve que mirar para derrotar a luta, né? No caso da educação, derrotar também a direção, derrotar também o sindicato. No caso de vocês, derrotar quem estava se insurgindo também contra a burocracia. Como é que foi a reação da prefeitura à greve? Como é que você... conta pra gente como é que foi a questão das demissões. Conta pra gente como foi esse processo. A gente fez um balanço da greve, que foi um balanço positivo, da vitória de consciência, a vitória política, e o prefeito transferiu as várias lideranças do movimento. Quando eles me transferiram para Barra de Guaratiba, exemplo, eu moro em Piedade, na Zona Norte, eu vou para a Zona Oeste, 3 horas e 20 de viagem, pegando 4 conduções. Pô, mas com a mobilidade urbana que a gente tem na cidade... Você imagina, centenas de trabalhadores, milhares, 15 minutos. Milhares de trabalhadores vivem isso. Tanto nos garis, que são centenas que vivem isso por perseguição, que moram na Zona Oeste, trabalham na Zona Sul, como em outros serviços também, que é deslocado de gerência ou de setores. E logo depois houve a demissão. Eles demitiram mais ou menos 32 companheiros que estavam se organizando, que eram companheiros que organizavam, conseguiam articular o movimento. Foi uma demissão política. E ainda assim o prefeito não conseguiu derrotar os garis. Retrato disso é porque eu estou demitido há 5 meses. A gente tem um trabalho em 8 gerências, que os trabalhadores se reúnem, entendeu? Para pensar como a Conlub, pensar a categoria, discutir política e outra. 5 meses demitido, quem sustenta meu salário integralmente são os garis organizando em cada gerência. Isso é muito bom para os trabalhadores. E eles não suportam isso, né, cara? Uma prefeitura como o governo, né? Uma prefeitura como Eduardo Paes, com a arrogância que muitas vezes eles têm, eles não suportam ver os trabalhadores com autonomia, se organizando, dizendo não, né? Muito importante saber disso, da solidariedade de classe, da solidariedade que hoje os garis e que os trabalhadores urbanos têm com aqueles que foram demitidos, que foram perseguidos, que foram transferidos. E isso, embora seja sempre uma disputa, uma luta, é importante que se utilize como possibilidade de fortalecimento da própria luta. Você esperava tanta gente nos atos dos garis, uns atos... Você esperava tanto... Porque tem um pouco disso, de quem está na liderança, de quem está vivendo o movimento sindical, porque todos nós começamos a ficar muito felizes com aquilo, com os atos de rua, né? Mas como é que era a expectativa de vocês dentro da história? Você esperava que isso fosse acontecer? A gente nunca tem dimensão porque são 129 gerências no município do Rio de Janeiro. Mas à medida que a gente fazia uma assembleia, que a gente organizava e no dia tinha maior... A gente conseguia ver que mais trabalhadores aderiam, a gente
ficava otimista que a gente poderia ter atos massivos. E depois do terceiro dia de greve, a gente teve certeza disso, que o movimento só cresceria e que a gente fazia atos de deixar a cidade laranja, de batalhar, de discutir, de avançar na nossa pauta e na discussão política. Isso foi muito importante porque, como a gente não tinha o controle da direção do sindicato, a gente não tinha como ter um panorama de toda a cidade do Rio de Janeiro, mas vinham muitos informes pela internet, foi um instrumento fundamental que ajudou a gente a organizar. E a gente, quando a gente sentava para a gente discutir, para a gente preparar, a gente via que era possível ter um ato massivo, e isso se representava nas assembleias, nas passeatas que a gente fazia ao longo da greve. Bruno, queria te sugerir que a gente falasse um pouquinho sobre a cidade, né? Tinha uma faixa que ficou muito famosa em várias fotos da greve de 2014, que era: o prefeito quer fazer a Copa, os garis querem fazer as compras. A prioridade da cidade está errada? Como é que vocês veem isso? Essa cidade de negócio, essa cidade para a Copa e, ao mesmo tempo, a vida dos trabalhadores dessa mesma cidade, como é que tá? O prefeito direciona a cidade para os empresários, ele direciona a cidade para os banqueiros, para os megas eventos. A cidade não é uma cidade para os trabalhadores. A cidade não está a serviço dos trabalhadores. Se você olhar para a mobilidade urbana, você vai ver que a cidade não está para o serviço dos trabalhadores. A gente quer uma cidade que a gente não demore 3, 4 horas dentro do ônibus para chegar até o trabalho. A gente quer uma cidade que a gente não perca de 6 horas dentro de um ônibus para ir e voltar ao trabalho. A cidade que queremos que é uma cidade livre, que não tem esse preconceito dos trabalhadores, que os trabalhadores não sejam invisíveis. A cidade que a gente quer é uma cidade que seja uma cidade para os trabalhadores e dos trabalhadores, entendeu? A gente não quer produzir a riqueza da cidade e essa riqueza ser distribuída para os banqueiros, para os empresários. Mas, Bruno, para você, completa a frase: se a cidade fosse nossa... Os garis não seriam demitidos. Com certeza, com certeza. Então, estamos chegando aqui ao final de mais essa entrevista do Bate-Papo com o Tarcísio. Eu quero muito agradecer a presença do Bruno aqui, presença desse papo muito bom sobre a classe trabalhadora, sobre os desafios que a gente tem para enfrentar os ajustes, o ajuste da Dilma, os governos do PMDB, do PT aqui no Rio, no estado do Rio. Queria agradecer a você que nos assistiu e queria te dar a oportunidade para você fazer suas considerações finais, para deixar o seu recado final aí. Primeiramente, agradecer, esse papo foi muito bom, muito importante, entendeu? Isso, ter esse espaço como instrumento para divulgar as lutas, para divulgar as batalhas, para divulgar o que está acontecendo nos garis também, dar uma visibilidade objetivamente àquilo que a gente vive, da dificuldade que são os garis, o trabalho dos garis, a necessidade que a gente tem de pedir apoio a todo o movimento da esquerda, a todos os trabalhadores, a todos os parlamentares. E dizer que é isso, a gente segue firme, nenhum passo, nenhuma varredura a gente vai dar atrás, e a gente está discutindo política, a gente está avançando no processo de organização da categoria, e a gente só vai se sossegar quando a gente conseguir a reintegração de todos os companheiros demitidos. E por isso, acreditando que só a luta muda a vida, agradecemos a você que nos assistiu e convidamos, semana que vem tem mais Bate-Papo com o Tarcísio. Obrigado, Bruno. Obrigado, professor. Olá, você que assiste e gosta do Bate-Papo com o Tarcísio, eu e o Bruno queríamos aqui te fazer um convite para você ajudar a sustentar esse programa. Nós acreditamos que podemos fazer, com a colaboração de todos, um programa que tem um outro discurso da grande mídia, da mídia tradicional, que fale a língua da esquerda, que ponha a conversa e o papo sobre as lutas dos trabalhadores. Então entra lá no Benfeitoria, no recorrente do Benfeitoria, e se você puder doar alguma quantia para ajudar a sustentar esse programa, você ajuda a manter o Bate-Papo com o Tarcísio no ar e nos ajuda a construir e a disputar a hegemonia, disputar corações e mentes, né, para a esquerda, para um projeto de vida de um mundo melhor. Nos ajuda aí ao Bate-Papo com o Tarcísio. Obrigado.